Dentro de instantes, você vai assistir Bom Dia Espírito Santo. Grupo Protection, Vigilância Patrimonial, Eletrônica, Escolta Armada, Rodoviária e Serviços. Bom Dia Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade e tradição em transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Bom dia. Bom dia, são 6h30, quarta-feira de cinzas. Depois da folia, a vida começa a voltar ao ritmo normal. No Bom Dia de hoje, vários assuntos em destaque. Vamos ver como foi o último dia do Carnaval Capixaba e ainda discutir o momento complicado que o governo Lula e o PT estão passando. É verdade, Juliana, porque o Carnaval para o PT pareceu mais festa de São João. Foi bomba para todo lado. A crise começou depois das denúncias envolvendo um assessor importante do ministro José Dirceu com bicheiros. Será que o discurso de moralização do PT está indo por água abaixo? Sobre esse assunto, vamos conversar daqui a pouco com o deputado Helder Salomão, membro da executiva regional do PT. E ainda no Bom Dia, a influência do álcool e das drogas nas doenças mentais e a posição da CUT sobre a reforma trabalhista do governo. Antes, as manchetes dos jornais desta quarta-feira. Abdo, qual o destaque? Juliana, o destaque vai para acidente de trânsito no Notícia Agora. Aconteceu um acidente grave com ônibus de evangélicos, 3 morreram, 51 ficaram feridos. Daqui a pouco nós damos detalhes desse assunto. Mas o jornal também destaca o Carnaval. Surpresa, o bloco da Barra do Jucu arrasta foliões lá na Barra. O jornal A Gazeta de hoje, na sua primeira página, destaca o Carnaval também. Porém, dá uma informação importante sobre o petróleo, uma informação de economia. O Espírito Santo concentra as maiores descobertas de petróleo. Foi a chamada década da mudança. O jornal mostra também acidente com ônibus mata 3 evangélicos. Assaltantes rendem 12 em Cariacica. E na cobertura do Carnaval, destaque para a Porca da Quarta, para a folia lá na Barra do Jucu. O Bloco Surpresa mostra aí membros, entre parênteses, dos tribunais, entre aspas, perdão, do Tribunal de Contas. Vejam aqui. E desde o início da quarta-feira, foliões se concentravam para o encontro de trios em Piúma, no sul do estado. Vejam também na fotografia a cobertura completa do Carnaval no jornal A Gazeta de hoje. O Carnaval foi violento nas estradas. Ontem foram registrados 2 acidentes graves. Um deles foi na BR-101 Sul. Um caminhoneiro morreu e o trânsito ficou interditado. O caminhão com placa de Itaperuna, Rio de Janeiro, virou um amontoado de ferro. O motorista ficou esfacelado e não pôde ser identificado. Outras 2 carretas que seguiam no sentido contrário se envolveram no acidente. Como boa parte da carga é de produtos inflamável e químico altamente tóxico, o IBAMA foi acionado. Como a pista ficou interditada nos 2 sentidos, a Polícia Rodoviária Federal precisou fazer um desvio por essa estrada de chão. Apesar da confusão, o percurso não aumenta mais que 1 quilômetro. A rodovia ainda está interditada e a Polícia Rodoviária aguarda a chegada de técnicos do DENIT para liberar a pista. E outro acidente na zona rural de Marilândia. Um ônibus que levava evangélicos caiu num barranco. 3 pessoas morreram, 53 ficaram feridas. Este ônibus com evangélicos ia para um retiro espiritual e acabou caindo desse barranco de 20 metros. 2 pessoas morreram na hora e uma a caminho do hospital. Os 53 feridos foram encaminhados a hospitais da região e ainda para a Grande Vitória. E este não foi o único acidente. Um ciclista foi atropelado e morto por este ônibus em Cariacica. Na BR-262, um motociclista também se envolveu em um outro acidente. Os números apontam a violência nas estradas federais nesse carnaval. Foram 73 acidentes, com 31 pessoas feridas e 5 mortes. 29 carteiras de habilitação foram apreendidas. E durante o carnaval, um susto. Abelhas invadiram a praia. Foi preciso chamar um especialista para retirar o enxame. As abelhas estavam na curva da Jurema, em Vitória. Elas formaram uma colmeia bem debaixo da folha do coqueiro. Para evitar acidentes com os banhistas, a polícia militar isolou a área. Um especialista em abelhas foi chamado. A escada não serviu e foi preciso acionar o corpo de bombeiros.
Com uma escada maior, o apicultor Wilson Cravo alcançou o enxame e cortou a folha. Depois ele isolou a rainha e as outras abelhas entraram na caixa. Essa baixa agressividade provavelmente é devido ao calor, mas se alguém perturbasse elas, com certeza ela colocaria em risco aqui as pessoas. O ideal é não mexer, chamar o corpo de bombeiro, um apicultor e isolar a área conforme a polícia fez aqui e a gente fazer o trabalho. É interessante o trabalho do Wilson Cravo. Ele informou que as abelhas são do tipo africanizadas e costumam ser muito agressivas. A volta para a casa dos foliões que se divertiram na curva da Jurema foi tumultuada. Poucos ônibus para muita gente. Resultado, superlotação, confusão, vandalismo. A polícia teve que agir. Final de tarde, fim dos shows na curva da Jurema. Hora de voltar para casa. As pessoas se direcionam aos pontos de ônibus e eles vão enchendo, ficam lotados com centenas de pessoas. Quando o ônibus chega, é preciso paciência para enfrentar fila. É tanta gente que começa a confusão. Os passageiros forçam as portas e entram sem pagar passagem. Este rapaz só não entrou pela porta traseira, porque foi alertado pelos colegas que estava sendo filmado. A confusão aumenta. Algumas pessoas entram pelas janelas. O carnaval vira vandalismo. A alegria se transformou em tumulto. A polícia precisou ser acionada para garantir a ordem. Viaturas passam a escoltar os ônibus. Policiais entram nos carros para conter o tumulto. Trouxe minha filha para se divertir. O que acontece é isso aí, vandalismo. Todo mundo passando por cima de todo mundo. E daqui a pouco, depois dos comerciais, carnaval irreverente na Barra do Jucu e ainda crise envolvendo o governo Lula e o PT. Nós já voltamos. Aguarde um instante só. Os bancos e o comércio reabrem ao meio-dia. As repartições públicas estaduais só voltam a funcionar amanhã. Verão Vivo. Neste verão, seu Vivo pode sair de graça. Só no Carrefour você tem mais qualidade pelo menor preço. Porque só o Carrefour tem desde 1980 um compromisso público registrado em cartório que garante o menor preço ou a diferença de volta. Omo Multiação 1 kg 4,89. Açúcar Cristal Colombo 5 kg 2,65. Frango congelado inteiro 1,89. Piscina Capri 1000 litros 49,90. Conjunto de panela 5 peças Performance 22,90. Ofertas válidas para quarta. Carrefour, sempre o menor preço ou a diferença de volta. Junte a sua turma e coloque mais diversão e adrenalina no seu verão. Venha para o Yahoo, um mundo de lazer bem pertinho de você, com mais de 30 atrações aquáticas, parque seco e uma estrutura completa para receber toda a família. Programe a diversão da sua família aqui no Yahoo. Venha se divertir na montanha-russa, carrossel, barco pirata, cidade espacial e o melhor parque aquático do estado com toboáguas, piscina de ondas e muito mais. Yahoo Family Park, diversão para você e sua família. A Barra do Jucu vem se firmando como o lugar onde existe o carnaval mais criativo do estado. Esse ano não foi diferente. O Bloco Surpresa levou uma multidão às ruas. E, como sempre, os políticos foram o principal alvo das brincadeiras. Os conselheiros do Tribunal de Contas, denunciados pelo Ministério Público, também foram lembrados. A surpresa do Bloco Surpresa. O único carro que o público ainda não conhecia veio como abre-alas, o Tribunal da Corrupção. Em cima do carro, os conselheiros denunciados pelo Ministério Público por desvio de verba. O Bloco Surpresa desfilou completo, com 7 carros alegóricos e 21 alas. A campeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho, repetiu a apresentação como destaque. Políticos também foram lembrados. As vítimas dos alagamentos em Vila Velha receberam uma homenagem especial. O frango resfriado também veio parar na Barra do Jucu. E os americanos, fichados pela Polícia Federal,
só tinham motivos para elogiar o carnaval brasileiro. Eu amo o Brasil! Eu amo o Brasil! Desfilar 2 vezes pelas mesmas ruas, um privilégio que nem as escolas de samba conquistaram. O Bloco Surpresa tem mais carros alegóricos do que muita escola. E apesar de não ter esse título, ser apenas um bloco, ele prova a cada ano que é um campeão de público. Não é campeão porque é muito criativo e muito crítico. O Carnaval da Barra do Jucu só termina hoje com a tradicional Porca da Quarta. Começa a partir das 11 da manhã. E ainda no Bom Dia de hoje, o desfile da MUG, ontem à noite em Vila Velha. E a festa do bloco Ratazanas, lá em Jacaraípe. Agora, política. O presidente Lula deve definir hoje a estratégia para enfrentar a crise gerada pelo caso Valdomiro Diniz. Esse é o maior problema da política, principalmente para quem está no governo. Em nosso estúdio, o deputado Helder Salomão, ele é da direção executiva do PT estadual, é líder da bancada do PT na Assembleia e está no partido há 22 anos. Deputado Helder, bom dia para o senhor, hein? Bom dia, Abdo. Bom dia, Juliana. Deputado, que crise, hein? Olha, a denúncia é muito grave e nós estamos tranquilos, nós do Partido dos Trabalhadores, porque são 24 anos de história, nossa principal bandeira tem sido a ética na política. E o que nós queremos é que esse caso seja exaustivamente investigado e que, ao final, nós tenhamos a punição exemplar de todos os envolvidos e também tenhamos aí uma garantia de que o governo não vai compactuar com uma situação como essa. Exaustivamente inclui CPI? Olha, nós defendemos todos os tipos de investigação. A CPI é um tipo de investigação. Nós somos favoráveis à instalação da CPI. Agora, é bom a gente deixar claro que há hoje um movimento da oposição, especialmente do PSDB e do PFL, que ainda não conseguiram identificar uma bandeira da oposição e fazem movimento para desgastar o governo. Mas é preciso que o PT e o governo federal deem um exemplo de que querem elucidar esse caso e, mais do que isso, querem garantir que seja feita uma rigorosa apuração e a punição seja efetivamente concluída ao final dos trabalhos. O senhor falou que defende uma rigorosa apuração, mas a orientação do governo federal é para evitar a CPI? Exatamente por causa da movimentação que é feita pela oposição. Como eu disse, o PFL e o PSDB sempre dificultaram as investigações. Se nós olharmos do governo passado, crises mais graves e denúncias mais graves ocorreram e foram exatamente esses partidos que dificultaram as investigações. Pelo contrário, ao contrário do que está acontecendo agora, porque o presidente da República, ao ser denunciado o fato, ele exonerou imediatamente e colocou a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e o Ministério Público no caso. Isso basta? Não basta. Desculpa, deputado, é porque é o seguinte, quando em governos anteriores, e sempre foi assim, o governo Collor, por exemplo, o governo Sarney, por exemplo, o governo Fernando Henrique, o PT sempre defendeu o CPI. Sim, com certeza. E achamos, e o presidente da República tem sido claro nos últimos dias, embora a gente sabe que o PT e o governo temem que a CPI não atinja os seus verdadeiros objetivos, porque há uma intenção clara de desgastar o partido para o processo eleitoral. Mas nós entendemos o seguinte, se o governo dificultar a apuração, fica ruim para o governo. Então, doa quem doer, seja indicado quem for para as investigações, nós defendemos que o governo não deve colocar a mão na cabeça de ninguém, porque isso, senão, vai comprometer o governo. E nós não queremos que o governo deixe margem de dúvida para a sociedade brasileira. O povo brasileiro acreditou no governo, especialmente como um governo que garantiria a ética na política e a transparência das suas ações. Deputado, o senhor falou que o governo não deve colocar a mão na cabeça de ninguém. Não haveria uma necessidade, então, nesse caso, de se afastar o ministro da Casa Civil, José Dirceu? Não, porque quem foi acusado? Valdomiro Diniz. Nunca foi filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi indicado para assumir um cargo no governo federal. É bom dizer que outras figuras políticas e partidos estão envolvidos, porque o Garotinho foi quem indicou ele no Rio de Janeiro. Desculpa, deputado, mas o PC Farias também não era do partido do Collor. Sim, mas veja bem, mas hoje não há nada que incrimine o ministro José Dirceu. Mas... Agora, se ao final das investigações, Abdo e Juliana, nós concluirmos que há envolvimento do ministro ou de qualquer outro membro do partido, ou do governo, ou da base aliada, aí sim,
expulsão, exoneração e punição exemplar. Agora, hoje nós não podemos afirmar que o ministro Zé Dirceu está envolvido, até porque o governador Paulo Artung disse uma coisa interessante quando assinou o termo de compromisso da Transparência Capixaba. Eu estou no comando do navio, mas eu não sei o que acontece na casa de máquinas. E o que aconteceu foi isso, ele nomeou alguém e essa pessoa não honrou os compromissos que deveria ter honrado à frente de um cargo importante no governo federal. Deputado, o senhor disse que não existem fatos concretos. O senador Arthur Virgílio disse que a Agência Brasileira de Informações já tinha informações de processos de corrupção contra o assessor Valdomiro e que o governo federal tinha conhecimento disso. O senador Virgílio foi exatamente um dos senadores que no governo passado mais trabalhou para evitar qualquer tipo de investigação. É o jogo da oposição. Na verdade, se ficar confirmado que o governo e o ministro Zé Dirceu sabiam disso, eu sou o primeiro a defender a punição do ministro. E no caso dessas últimas... Mas a revista Veja e a revista Época já trazem. A revista Época diz que já teve negociação nesse governo, em 2003. Há uma denúncia feita pela revista. Nós queremos que isso seja apurado, porque a denúncia foi feita, o caso ocorreu no ano de 2002. Então, o Abdo e Juliano, nós estamos tranquilos pelo seguinte, o PT sempre, de fato, lutou para que houvesse transparência nas ações políticas do nosso país. Tanto é que agora, quer dizer, o partido é o que tem defendido, ao longo dos anos, o financiamento público das campanhas. Nós queremos financiamento público, até porque tipos de denúncias como essa podem não acontecer mais caso a gente tenha o financiamento público de campanha. Sem contar que uma outra medida importante que nós elogiamos, o presidente mandou fechar todas as casas de bingos e de caça-níqueis. O senhor falou em financiamento público de campanhas eleitorais. Existem denúncias em outros estados de que o PT foi financiado, suas campanhas eleitorais foram financiadas pelo jogo do bicho. Aqui no Espírito Santo isso aconteceu? Não, e a denúncia foi feita pelo filho do Brizola. Mas foi lá no Rio Grande do Sul, envolve membros importantes do partido, de novo. É bom lembrar que no governo Olívio Dutra, essas denúncias foram feitas, foi instalada uma CPI na Assembleia Legislativa e não concluíram pelo envolvimento de ninguém do partido. A denúncia foi feita pelo filho do Brizola, que, segundo as informações da direção do partido, ficou descontente porque não foi convocado ou convidado para trabalhar em nenhum cargo do governo federal. Mas nós também defendemos que todos os casos sejam apurados, não só o caso do Valdomiro, o caso lá do Rio Grande do Sul e outros casos, porque quando o partido propôs que fossem ampliados os poderes da CPI para apurar outros casos, a oposição chiou exatamente porque tem medo, né, do que pode dar uma investigação. Parece que todo governo, quando assume, todo partido, quando assume, ele muda, né? É incrível, né? O discurso muda, né? Não, o discurso não muda, Abdo. A verdade é o seguinte, quem governa tem que ter cuidado. Olha, vamos imaginar que amanhã, né, eu me eleja governador do estado, prefeito de uma cidade. Eu nomeio um assessor, que eu até então confiei. A gente sabe que tem problemas na família, né, no local de trabalho, no partido, na igreja. Eu que participo muito de igreja sei disso. Às vezes você elege um membro de uma comunidade e depois ele trai. Então o que nós devemos fazer? Se aconteceu algum tipo de traição ou de má índole na condução da função pública, é punição. Então, o ideal seria o quê? Que isso não acontecesse. Mas como aconteceu, serve de exemplo para o PT. Tem que ter mais cuidado com as pessoas que nomeiam e ficar de olho nesses lobistas, porque está claro que o Valdomiro é um lobista interessado, né, em outras razões que não são as razões principais do governo. Lobista, mas, bom, enfim, eu não vou mais entrar no tete-a-tete com o senhor, porque é muito complicado. Mas, veja bem, na página 3 do jornal A Gazeta de hoje tem: em dívida, Planalto trabalha para reeleger Sarney no Senado. O PT sempre foi contra. Aqui no Espírito Santo batia fortemente, por exemplo, quando o deputado Grátis conseguiu se reeleger. E agora Sarney, Planalto trabalhando para ele se reeleger no Senado. Como é que o senhor vê isso, hein? Eu vejo, inclusive, quando o atual presidente da Assembleia assumiu, a primeira medida foi acabar com a reeleição. E nós ajudamos a acabar com isso. No caso, né, do Congresso Nacional, o presidente tem se colocado contra isso. Agora, é claro que a base aliada cobre a sua fatura. O PMDB quer a garantia da reeleição do Sarney. Isso precisa ser melhor debatido. Agora, não é uma posição do partido, o partido não se posicionou sobre isso, o próprio presidente Lula não tem sido favorável a isso e nem o presidente do Congresso Nacional, o deputado João Paulo Cunha. Nós precisamos agora discutir isso profundamente e, eu estou tranquilo, acho que esse episódio serve para nós, de fato, entendermos
os compromissos do governo com o povo brasileiro. E tenho certeza que o governo vai apurar rigorosamente todos os fatos. E nós queremos punição, seja do PT, da base aliada ou qualquer membro do governo. Deputado Helder, olha, muito obrigado por ter vindo ao estúdio do Bom Dia e ter feito esse debate conosco aqui no estúdio ao vivo. É muito grato. Nós é que agradecemos. É isso aí. Obrigada. Daqui a pouco, depois dos comerciais, preocupação dos trabalhadores com reforma trabalhista que deve ser discutida no Congresso. Nós já voltamos. E confira ainda o aumento de crédito para o produtor rural. Os detalhes daqui a pouquinho. O secretário de Segurança, Rodney Miranda, divulga amanhã o resultado da Operação Carnaval. Você sabia que as óticas Cachoeiro fabricam lentes Varilux há mais de 40 anos? Lentes Varilux, visão panorâmica. Garantia das óticas Cachoeiro, a ótica dos capixabas. O novo Centro Empresarial Inteligente de Vitória, na Enseada do Suá. A região mais valorizada na cidade é um novo conceito em consultórios e escritórios a partir de R$ 602 mensais. Lorengi, imóveis para quem valoriza a qualidade. Volta às aulas é com a Sesconeto Atacado. Aqui, você, lojista, encontra as melhores marcas com os menores preços e frete grátis. Promoção do mês, papel Chamex A4 e ofício 2. Venha conferir. Sesconeto Atacado. Aqui é a sua melhor opção. Sua casa precisa de um brilho especial. Avante, toda linha de iluminação nacional e importada. Sofisticação e modernidade em todos os detalhes. Avante, 3325-0366. Previsão do tempo. Oferecimento, Colégio São Gonçalo. Técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho. Supletivo 2º grau, com prova na escola. Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo, mas a quarta-feira ainda deve ser com sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Temperatura estável. As informações são do Instituto Clima Tempo. Aqui na Grande Vitória choveu de madrugada e nesse momento, como a gente pode observar, o céu está nublado. Mais dinheiro para o homem do campo. Em 2003, aumentou o número de recursos disponíveis para o produtor rural. Muitos agricultores resolveram fazer financiamento. O dinheiro foi usado principalmente nas pequenas propriedades, fortalecendo a agricultura familiar. A avaliação é do secretário de Agricultura, Ricardo Ferraço. E ele conversa agora ao vivo com o repórter Edu Copernic. Edu, bom dia. Bom dia, Juliana. No ano passado, foram quase 40 mil operações de crédito rural, um número 53% superior ao registrado em 2002. E as propriedades rurais familiares são as que recebem mais recursos, cerca de R$ 3.000 em média por família. A gente conversa agora com o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Ferraço. Secretário, e para 2004, como é que está a perspectiva? Vai aumentar mais ainda o crédito rural? Manter o ritmo, porque crédito é fundamental, é uma alavanca imprescindível para que nós possamos continuar crescendo, continuar desenvolvendo, continuar promovendo sustentabilidade, sobretudo dentro de uma conjuntura, de uma realidade que não é só capixaba, que é nacional, onde o crédito geralmente só está disponível para quem não precisa. Então eu acho que esse incremento é um bom incremento. Isto, na minha opinião, reflete o ambiente favorável e de confiança que vive a nossa agricultura. Secretário, o agricultor, principalmente familiar, o pequeno agricultor, consegue pagar o empréstimo? Como é que está essa relação de pagamento? Como é que está os juros? Está acessível? Olha, nós podemos nos orgulhar muito da nossa agricultura e do nosso agricultor, porque, na verdade, o nosso setor rural, ele não convive com inadimplência. Nós temos uma das agriculturas mais adimplentes do país. Inclusive, o nosso setor cafeeiro dá exemplo e é referência nacional em relação à honradez dos seus compromissos. Por isso que o sistema financeiro conseguiu bater esse recorde aí, é um conjunto de parcerias que foram desenvolvidas, inclusive a Secretaria, que no ano passado conseguiu capacitar 178 técnicos municipais que foram para o front, foram para a luta, fazer crédito rural dirigido, e aí nessa parceria com o Banco do Brasil, com o Sicob, inclusive uma revelação importante, o Banestes foi o nosso banco, o banco que mais cresceu durante o ano de 2003, porque estava ausente do crédito rural e volta assim como o BNB, enfim, foi um ano muito importante porque o crédito ele vai alavancar ainda o maior crescimento do setor rural. Quanto é os juros hoje para o crédito rural?
Os juros do Pronaf, que é a operação de crédito mais importante para o nosso produtor familiar, ele varia entre 4% ao ano e 8,75% ao ano, sem correção monetária. Isso é suficiente para aumentar a produção rural do Estado? Olha, crédito, quanto mais melhor. Quer dizer, o fundamental é que o crédito possa ser emprestado, possa ser operado em condições compatíveis. Essa condição de juros é uma condição muito compatível, por isso que nós estamos atingindo níveis importantes de autossuficiência, de adimplência, e a gente acha que se puder ter mais crédito, quanto maior, melhor. Então, nós vamos continuar trabalhando dentro dessas parcerias para que nós possamos continuar ampliando o crédito, que é uma alavanca fundamental no desenvolvimento de qualquer atividade, sobretudo da atividade rural. Secretário, na próxima sexta-feira, a Secretaria de Estado da Agricultura vai distribuir 40 mil mudas de manga para incremento do polo de manga do Estado no norte do Estado. O senhor acha que a fruticultura é um caminho? Com certeza, a fruticultura já é a segunda atividade mais importante no nosso agronegócio. Já estamos presentes hoje em aproximadamente 100 mil hectares. E a nossa estratégia, o nosso projeto é fazer uma readequação da nossa produção de frutas para a demanda das nossas agroindústrias, que ainda importam 90% de todas as frutas que nós transformamos em suco aqui no Espírito Santo. Por isso a manga, por isso a goiaba, por isso o maracujá, por isso que nós estamos investindo, estamos trabalhando para que o nosso estado possa ser uma referência nacional em fruticultura, como já é no caso do mamão papaya e do mamão formosa. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio com Abdo e Juliana. Muito obrigado, Edu, muito obrigado, secretário. E uma entrevista do presidente Lula trouxe preocupação para os trabalhadores. O presidente disse que vai mesmo fazer uma reforma trabalhista e com mudanças profundas. Chegou a dizer que só há um direito intocável, as férias. O resto pode ser tudo revisto. Como, por exemplo, o abono de 40% para quem é demitido. A CUT, a maior central de trabalhadores do país, prepara uma reação. O presidente da CUT aqui no estado conversa ao vivo com a repórter Cristina Fagundes. Cristina. Abdo, além de impedir mudanças que possam prejudicar os trabalhadores, a CUT quer recuperar também direitos trabalhistas retirados por medidas provisórias no governo anterior. Outras mudanças também podem prejudicar ainda mais o trabalhador? Olha, nós entendemos que o trabalhador nos últimos 10 anos, depois da implantação do Plano Real, ele sofreu muito prejuízo com todas as medidas provisórias implementadas para flexibilizar a relação capital-trabalho. Foi implantado o trabalho parcial, a contratação temporária, e uma série de outras medidas que nós queremos recuperar. Nós não discutimos direito do ponto de vista da redução do direito, discutimos direito do ponto de vista da ampliação. A CLT que aí está, ela tem mais de 60 anos. Então é consenso entre trabalhadores, governo e empregadores que é necessária uma reforma. Agora, essa reforma, no entendimento da central, tem que ser para ampliar direito. Nós não discutimos redução de direitos. Agora, para o governo Lula atingir a meta de geração de emprego, não serão necessárias algumas mudanças, já que as leis trabalhistas encarecem as contratações? Olha, nós entendemos que o objetivo desse governo é gerar emprego e nós estamos apoiando esse governo nesse sentido, gerar emprego e renda através dos postos de trabalho que podem ser criados. Nós entendemos que esse objetivo ele tem que ser atingido, mas numa relação entre que o trabalhador, o governo e o empresário chegam num consenso. Nós não vamos admitir nenhuma imposição, nem por parte do governo, nem por parte dos empresários. Nós entendemos que gerar emprego nesse país significa respeitar o direito dos trabalhadores num país onde mais de 20% dos trabalhadores estão desempregados, onde o salário mínimo, que deveria ser de R$ 1.500, hoje são apenas R$ 240. Então tem muitas medidas que podem ser feitas e nós estamos dispostos a negociar com patrões e com o governo para gerar emprego nesse país. Agora, não vamos admitir nem permitir que sejam reduzidos direitos como foram reduzidos nos últimos 10 anos. O que pode acontecer numa reforma trabalhista? A CUT está preocupada exatamente com o quê? Olha, nós partimos do princípio que a reforma sindical e trabalhista, ela tem que se dar do ponto de vista da liberdade e autonomia sindical. Nós entendemos que o sindicato, o movimento sindical, tem que ser livre e autônomo do governo, do patrão, dos partidos políticos, do judiciário, para poder fazer o seu movimento.
Nós queremos uma reforma sindical onde o trabalhador possa se organizar a partir do seu ponto de vista, da melhor forma que ele entender. E não queremos nenhuma ingerência nem do judiciário, que hoje é muito grande com o poder normativo da justiça, nem dos empresários e nem do governo. Queremos ter autonomia para discutir o que é melhor no momento, dentro da atual crise que a gente vive, para o trabalhador. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Cristina. A seguir, médico alerta que álcool e drogas podem desencadear crises mentais. Nós já voltamos com os detalhes. E confira ainda o último dia de carnaval em Jacaraípe, Vila Velha e Guriri. Até já. O arcebispo de Vitória, Dom Silvestre Scandian, dá entrevista coletiva agora de manhã para falar da campanha da fraternidade, que será aberta domingo. Precisando de material elétrico? Eletromil. Linha completa de material elétrico residencial, rural e industrial. Com entrega em todo o estado. Eletromil. Nesta semana, em oportunidades, cursos e concursos, Serviço Público oferece mais de 500 vagas. Inscrições para empregos na Cezam começam nesta quinta-feira. Os aprovados terão salário de até R$ 1.600. IBM abre vagas para recém-formados. 55 vagas de emprego e estágio em empresas do Espírito Santo. Você só precisa entregar o currículo. Oportunidades, cursos e concursos. A gente acabou de ver aí essa propaganda, esse serviço da Rede Globo para que as pessoas não vendam bebidas para menores de idade. E nós estamos aqui com o médico Vicente de Paulo. Ele é coordenador da equipe de urgência psiquiátrica do Hospital São Lucas. Ele também é membro da equipe psiquiátrica do HPM, Hospital da Polícia Militar. E ele vem observando os casos que o hospital recebe e chegou a um dado interessante e importante. Vem aumentando a quantidade de pessoas que têm surtado, quer dizer, têm tido surtos psicóticos pelo contato com álcool e drogas. Doutor Vicente, bom dia para o senhor, hein? Bom dia. Bom dia. Doutor Vicente, eu queria que o senhor nos mostrasse uma certa estatística. O senhor diz que a equipe que o senhor coordena lá no Hospital São Lucas atende cerca de 360 pessoas em média por mês. E um percentual elevado vem com o surto motivado por álcool, é isso? Álcool e drogas. A gente diria cerca de 50% tem apresentado dessas pessoas que têm chegado, e cada vez mais são pacientes jovens que estão apresentando esse distúrbio. Seria um surto psicótico caracterizado por alucinação, delírio, agitação psicomotora, e depois, visto o histórico relatado por familiares ou por amigos, a gente sabe que é a utilização de álcool e drogas. Isso a gente pode dizer, então, que o consumo de álcool e drogas tem desencadeado esse processo, tem causado doenças psicológicas, psiquiátricas? Nós sabemos que causa, né? O que está acontecendo, o que nós constatamos é que, infelizmente, a sociedade está na hora de mudar um pouco seus costumes. Essa questão da forma como está saindo essas propagandas de bebida o tempo todo, estimulando, não existe um mecanismo de regulagem, um controle disso, e está se banalizando. Você vê que as famílias, quando vão ao supermercado, parece que virou gênero de primeira necessidade de comprar cerveja junto com as compras. E se toma normalmente perto de suas crianças. Essa banalização, com certeza, está afetando a nossa sociedade. As estatísticas estão aí, aumento de acidente, e não estamos nem falando em período de carnaval, durante o ano todo nós temos essas coisas. É a hora de se repensar. Agora, doutor, é interessante, porque quando o governo proibiu a propaganda de cigarro, o senhor acha que devia ser a mesma coisa para a bebida? Eu acho que deveria ser, e não vai ser surpresa se dentro de alguns anos aconteceu o que aconteceu com as propagandas de cigarro, de pessoas começarem a processarem essas companhias de bebida alcoólica que fazem todas essas propagandas que estão induzindo pessoas à dependência da maneira como está acontecendo. Deixa eu entender um pouquinho mais também do ponto de vista científico essa informação que o senhor vem coletando. Imagina, então, o senhor atende cerca de 360 pessoas, pode dizer 50%, 180 acabam chegando a um pronto-socorro psiquiátrico motivada por problema lá do álcool ou de qualquer outra droga
ilícita. Isso, o que a bebida faz na cabeça da pessoa? Deixa eu só falar uma coisa, eu que atendo 360, a equipe Sim, como um todo, desculpa, durante o mês inteiro, né? Desculpa, repete a pergunta. Porque, qual é o fator, o que a bebida gera, ou a droga ilícita, o que ela gera na cabeça da pessoa? O que faz? Ela faz ela se desequilibrar? Começa com a alteração no comportamento psíquico, né? A pessoa, aos poucos, vai mudando o seu comportamento, a ética vai embora, obviamente que a pessoa vai se tornando mais mentiroso, vem do delírio. E com o tempo vem acontecendo os casos de agitação, alucinação, que é escutar vozes que não existem, ou ver coisas que não existem. E vai daí por diante, a agitação psicomotora, até que nós temos um surto desencadeado em uma pessoa incontrolável. Essa dependência do álcool e das drogas que podem desencadear uma doença psiquiátrica, tem fator genético? Tem. Para muitas pessoas tem. Existe a história familiar de pai para filho, avô. Sempre nós vamos encontrar uma história familiar, né? Existem muitas pessoas que têm essa predisposição e desconhecem. Mas existe algum traço da personalidade que é possível identificar que aquela pessoa pode se tornar um alcoólatra e desenvolver também uma doença psiquiátrica? Não, não existe nenhum traço. É importante dizer que a nossa sociedade comumente ela pensa, isso acontece só com a classe média baixa, ou com a classe... Não, ninguém está isento disso. Esse é o dado importante a ser acrescentado. Ninguém está isento. O senhor tem constatado no hospital esse aumento, essa relação do consumo de álcool e drogas com as doenças psiquiátricas, mas os médicos em outros hospitais, eles estão atentos a isso, conseguem identificar, fazer esse diagnóstico de que o álcool pode ter provocado determinada doença psiquiátrica? Com certeza que sim, isso está comum na sociedade hoje. Nós não somos um país assim de estatística, isso é famoso essa frase, né? Mas é o que se comenta isso. Muitas vezes quando estão encaminhando paciente de outro hospital, eles já ligam dizendo, olha, estou encaminhando alguém aqui, ó, um drogado, ó, tem um rapaz aqui agitado, a gente já sabe que usou droga. Essa informação ela já ocorre. Doutor Vicente, eu vou agradecer muito a presença do senhor aqui no estúdio do Bom Dia. Eu só queria, para encerrar, porque o senhor traz um problema que é grave, atinge todas as classes sociais, quer dizer, atinge ricos, atinge pobres, atinge letrados e iletrados. O resultado dessa sua pesquisa, o senhor acha que ela chegará a que tipo de trabalho, a que tipo de andamento? Onde o senhor imagina chegar com essa sua pesquisa? Não é eu que tenho que chegar, é a sociedade que está na hora de repensar o que está acontecendo. Como que nós estamos vivendo, como que todas as pessoas a todo momento estão sujeitas a acidentes, a tudo provocado por terceiros que utilizam essa substância. Doutor Vicente, olha, muito grato por ter vindo ao estúdio do Bom Dia nesta manhã de quarta-feira de cinzas, hein? Obrigado. Obrigada. E voltamos a falar de carnaval e de um bloco que literalmente se mistura com todo mundo. É o Ratazanas, de Jacaraípe, na Serra. Não tem cordão de isolamento, qualquer um pode brincar. O Ratazanas saiu ontem à noite fechando o carnaval no balneário. Alô, meu povo do Jacaraípe! Alerta! O estandarte cheio de brilho anuncia. A hora é de colocar o bloco das Ratazanas na rua. São 32 anos fazendo a alegria de quem vem passar o carnaval em Jacaraípe. Em cima do trio elétrico, a gente encontra uma escola de samba inteira. E alguns estão vestidos a caráter. Eles arrastam uma multidão pela orla de Jacaraípe durante os 4 dias de folia. Mas o que é ser uma ratazana? A ratazana é carnaval, diversão, brincadeira, sem bagunça, sem violência, respeitando as pessoas, respeitando o carnaval alegre dos que estão do lado. Enquanto o trio passa, uns ficam parados, só assistindo, outros acompanham o samba junto. Agora tem gente que até preparou uma coreografia especial para a noite. E a grande característica do bloco Ratazana de Jacaraípe é que não tem cordão de isolamento e todo mundo pode participar. E em Vila Velha o carnaval foi fechado com o desfile da Mocidade Unida da Glória Mug, vice-campeã capixaba das escolas de samba esse ano. Vocês gostam de desfilar na Mug aí? Se é assim, um desfile só não basta.
Depois de conquistar o vice-campeonato no Sambão do Povo, a Mocidade Unida da Glória, única escola de samba de Vila Velha, brinda o seu povo com uma apresentação nas ruas do centro da cidade. Hoje aqui é uma festa livre, festa popular com a cara da MUG, que é a Escola do Povo. Já está tudo pronto, vai começar agora o desfile em homenagem à cidade de Vila Velha, que a própria escola está fazendo aqui. A escola não vem completa e alguns instrumentos ficaram esquecidos atrás de um carro alegórico. Na bateria mesmo, muitos não estão nem fantasiados. Os fios que cruzam o trajeto do desfile impediram a participação de mais da metade dos carros alegóricos da MUG. Mas não tem problema não, na falta deles, os destaques desfilam no chão mesmo. Na ala das baianas, a dona Juraci acompanha a MUG desde quando era um bloco. E hoje desfila com toda a família. Meus filhos são bateristas e eu desfilo. A minha filha é diretora, a minha neta é passista e eu sou a baiana. Todo ano eu saio, por amor à escola. E a animação está em todas as alas. As passistas continuam se requebrando e a população aprova. Muito bom demais. Carnaval Amor esse ano arrebentou. Vim pela televisão e agora? Tá bonito. Valeu a pena vir. Quem não decorou o samba enredo da primeira vez tem uma segunda chance. E todos fazem reverência ao carnaval em Vila Velha. E a gente encerra o Bom Dia de hoje com mais imagens do carnaval. É verdade, Juliana. Em Guriri, a folia terminou de madrugada com uma multidão nas ruas. Vejam como foram os últimos momentos da festa. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição e transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Fique por dentro. Inscrições abertas no IEL para o curso A Importância e o Papel do Preposto na Relação da Empresa com a Justiça do Trabalho. Informações 3334-5755.